A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Obrigado, Pedro. Boa noite a todos vocês. É bom estar junto uma semana, né? Alguns dos irmãos estavam aqui na quarta-feira, outros só podem vir mesmo no domingo. O irmão Vicente viajou? Viajou? O Vicente é assim, sai de férias já corre. Mas é isso. Você trabalha tanto, né? Quando tem um tempinho, é bom visitar a família, fazer uma viagem, esquecer um pouco os problemas do dia a dia, né? O irmão Rubson, lá de Santa Catarina, ele envia saudações para a igreja. Estava em contato agora há pouco conosco, pela internet, e ele envia saudação para todos e pede as orações de vocês. Falar em oração, a família agradece àqueles que têm orado. O irmão Júlio está em recuperação. Eu trouxe ontem do hospital. Agora é esperar o tempo, né, de cicatrizar. Como o irmão Brandon disse, o médico corta um pedaço, costura teu corpo, mas só Deus pode reconstituir tecidos. Só Deus pode fazer isso, né? Ok, não tem um aviso para hoje. Está tudo ok. Os irmãos que estão esperando a gente lá em Contagem, agora nesse mês de outubro, aguardem. Estamos só esperando alguma confirmação para marcarmos qual dia vamos estar juntos para palestrarmos um pouco ali, não é? Vamos colocar de pé um pouquinho, vamos ler apenas uma escritura. Eu recordo que no culto anterior nós lemos o livro de São João. Logo aqui no início, nós lemos sobre o testemunho de João Batista, no capítulo 1 do livro de João. Eu quero ler apenas 3 versículos aqui, a partir do 15. João 1, versículo 15. Não fiquem preocupados se repetirmos estas escrituras. Está escrito assim: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Sabe, o sol, quando ele está bem no centro, né, do céu, do firmamento, ele está na sua plenitude. É assim que nós falamos, né? É quando não fica nenhuma sombra ao nosso redor. Ele está bem em cima, acima. Recebemos da sua plenitude, de graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém. Podem sentar. Nós vamos ainda ler outras escrituras dentro de instantes, porque eu prometi ler no outro culto, mas não deu tempo. São palestras apenas de 40 minutos, ou até mesmo menos que isso. Porém, a cada reunião que nós temos, nós vamos passando um pouco para vocês. Os irmãos que acompanham à distância, logo em seguida, deixaremos à disposição na internet para que as pessoas possam baixar para seus computadores, ouvir em seus celulares, é assim que eles fazem, seus aparelhos de MP3 e tudo, porque eles querem acompanhar essas palestras, esses estudos, o nosso seminário, né? Nosso seminário. E este será o culto de número 26 da série sobre presença. Eu tive que contar direitinho porque eu estava falando números diferentes. Estava no 15, eu falava que era ainda 14 ou 12,
Então eu fiz uma contagem, deixei tudo organizado no website, e este, portanto, será o de número 26 da nossa série sobre a presença. No culto passado, nós falamos sobre aqueles que recebem um espírito dócil, ou são adossados, porque eles ficam na presença do sol, como uma fruta, uma laranja, que você deixa ela amadurecer até o tempo devido, não é? E você chega a ver a casquinha amarelinha, você diz, essa está madura. Você pode até colhê-la antes, mas está verde, não tem doce suficiente. Você chupa e faz careta. Não é? É laranja ou limão esse negócio? Porém, quando você deixa o tempo necessário ali na presença do sol, ela amadurece e aquele mesmo suco que antes era azedo, ele se torna doce. E assim são muitas outras frutas que nós poderíamos dar exemplo. William Branham disse que nós temos que ficar na presença do sol a ponto de ficarmos impregnados dessa presença e nos tornarmos dóceis. Um espírito doce e amoroso, que não se levanta, que não briga, que não procura encrenca, apenas aquelas ovelhas que se deixam guiar pela palavra de Deus, né? Oxalá cada um de nós, inclusive eu, possamos receber esse espírito de amor e de abnegação. Quando o irmão Oliveira estava doente, quase a falecer, há muitos anos atrás, o irmão Braia foi orar por ele e disse, irmão Lee, você não pode partir enquanto não receber aquele espírito dócil que você disse que teria que receber. Não é? Foi assim que, isso há muitos anos atrás, né? Quando eles comentam sobre isso, é muito importante a coisa. Bem, nós vamos então iniciar nossa palestra hoje, ainda a respeito da presença de Deus. E como temos feito nas últimas semanas, creio que de 2 semanas para cá, eu quero ler da mensagem do irmão Branham, Acenda a Luz. Eu ia entregar estes sermões há 15 dias atrás e eu terminei esquecendo. Então ainda está aqui no plástico. Acenda a Luz. Então depois do culto, cada um pegue a sua cópia. Também nós temos impresso uma tradução que o irmão Diógenes fez sobre testemunho do irmão Pierre Green. Experiências pessoais com o irmão William Marion Branham. Eu gostei muito desse testemunho, apesar de já ter ouvido muitos testemunhos do irmão Green, pessoalmente, também por escrito, mas neste ele entra em alguns detalhes pessoais do companheirismo que teve com o irmão Branham, que é muito interessante, e vocês vão gostar muito, muito mesmo, né? Muito mesmo. Onde ele conta que o irmão Branham, ele era tão simples, tão sincero, e levava tão a sério o que ele ensinava, que quando eles estavam em momentos de lazer e brincadeiras, nós vamos dizer assim, vamos ver quem acerta aquele alvo, sabe aquela brincadeira de colocar um alvo lá e cada um lançar um dado para ver quem acerta? O irmão Green disse que se você acertasse 5, o irmão Branham acertava 3. Se você acertasse 10 vezes, ele acertava somente 8, porque ele deixava você ganhar. E todos sabiam que ele era bom no alvo, ele não tinha por que errar. E quando perguntou para ele, irmão Branham, por que você está nos deixando ganhar? Ele disse, ora, é muito bom quando você ganha, você se sente bem quando ganha, então por que não dá este prazer para outra pessoa? Por que você não dá essa alegria para outro? Né? Deixar o outro ganhar. E aí ele explicou que na Bíblia, quando se trata de emulações, está tratando de disputa, de você querer fazer o melhor, ganhar, só para dizer, olha, eu consegui e outros não. Às vezes, até mesmo em nossas brincadeiras, nós temos esta questão de querer mostrar que fazemos e o outro não consegue fazer. E o certo é quem está disposto a ajudar o outro a fazer, não é? A marcar um ponto. Não é apenas eu conseguir fazer tudo certo, mas ajudar as pessoas também a acertarem. E nisso está o segredo de carregar a carga um dos outros, não é? Levar o fardo um dos outros. Pois bem, neste sermão Acendendo a Luz, eu quero ler mais alguns parágrafos dele, porque eu creio que o tema desta mensagem tem tudo a ver com a iluminação que só pode vir daquele que é a luz, o qual é também a fonte da vida, que é Deus mesmo. Deus mesmo. Né? Onde nós lemos, diz que Deus nunca foi visto por ninguém ou por alguém, como está nas Escrituras. Porém, se Deus é luz, não há nele trevas nenhuma, e você sabe que a luz expulsa a escuridão, por que ele não pode ser visto? Daí você pode entender o porquê temos falado constantemente que esta luz é um entendimento, é um esclarecimento que somente você pode
estar nesta presença do sol, ou ser esclarecido por esta luz, iluminado, melhor dizendo, por esta luz, se você receber o que o Filho de Deus trouxe para nós, que é o entendimento sobre o seu Pai, o esclarecimento sobre o seu Pai, mostrando-nos quem é Deus. Vê? Só assim você poderá estar na presença deste sol. Parágrafo 29 do sermão Acenda a Luz. Se repete esta condição cada vez que Deus manifesta sua luz. O mundo por si mesmo rejeita aquela luz. Por quê? Está escrito bem aqui na Bíblia. Em cada era Deus tem dado tanto de sua palavra, quer dizer, uma porção. E Ele sempre envia alguém para manifestar aquela palavra. Nós concluímos aqui a leitura desta mensagem no sermão anterior. Deus manda uma porção da palavra, porém você não saberia qual porção da palavra estava sendo cumprida na sua geração, se não houvesse uma pessoa ou alguém para manifestar aquela palavra. Significa que se tem uma porção da palavra de Deus se cumprindo exatamente neste tempo, tem que ter alguém na terra para crer nesta palavra e procurar viver esta palavra, para poder ela se tornar carne, para poder ela ser manifesta. Isto tratando de nós, mas levando sempre em consideração maior que Deus mandou um profeta mensageiro para nos dizer qual palavra estava em manifestação neste tempo, para poder você prestar atenção, ouvir, aceitar, crer e aí começar a viver aquilo. Bem, parágrafo 30. Tinha sido profetizado de Jesus por 4.000 anos que ele viria, o Messias. E quando ele veio, manifestou cada promessa do Messias. Mas mesmo assim, as pessoas do mundo, as igrejas e assim por diante, porque pessoas do mundo não significa incrédulos apenas, mas é todos aqueles que ainda não receberam a total iluminação deste sol. Elas estão no mundo, e você sabe, o mundo jaz em escuridão, em trevas, porque não tem o conhecimento de Deus. Não estamos colocando quem quer que seja em situação menor ou pior, é apenas luz e trevas. Ou você está na luz ou está nas trevas, ou está em transição de uma coisa para outra, não é? Ou está em transição, ou passando pelo portal onde lá na frente você se depara com a totalidade da luz, porque às vezes estamos apenas em um clarão, e o Mombran disse, o clarão ainda é uma luz falsa, é um reflexo ainda. Você diz, a lua está iluminando a terra à noite, não é? Quem mora na roça. Não é a lua que está iluminando, ela é apenas um espelho que está refletindo a luz do sol. Veja, às vezes você está apenas diante de um espelho, não é? Mas não é a questão de você estar diante de um espelho, é você se tornar o espelho. Falamos isso também em outras reuniões. Bem, mas mesmo assim as pessoas do mundo, as igrejas e assim por diante, não souberam nada sobre ele. Recentemente eu ouvi uma palestra de um senhor, onde ele se declara ateu, dizendo que Jesus nunca existiu. E ele cita determinados sábios do passado, e ele fala a respeito de um deles que viveu no período de tempo de Jesus. E ele disse, aquele homem era um grande historiador, porém, em seus escritos, ele nunca citou Jesus Cristo. Se Jesus tivesse vivido, este homem teria escrito. Não é interessante? Quer dizer, este homem, por ser historiador naquela época, não escreveu nada sobre Jesus. Porém, historiador como Lucas, Mateus, Marcos, João, todas essas testemunhas, não adiantou para este ateu. Seus ateus e ateias doidos, não é? Estão procurando o que nessa terra? Pois bem, homens como Paulo, que escreveu tanto sobre Jesus, e este homem disse, não, eu não acredito que ele existiu, porque fulano de tal, assim, esqueci o nome dele, deste escritor antigo, historiador, porque ele não escreveu sobre Jesus. Pois bem, é assim, veja, mesmo assim as pessoas do mundo, as igrejas e assim por diante, não souberam nada sobre ele. Aqui está a resposta para este ateu, se ele tivesse humildade de nos ouvir, né? E por quê? Porque eles estavam envolvidos com outras coisas que os impediram de saber a respeito dele. Se isto foi lá, é aqui também. É nessa dispensação também. As pessoas não saberão do que Deus está fazendo ou não conhecerão a presença de Deus porque eles estão ocupados com outras coisas por aí afora.
estão lendo outro tipo de história, estão estudando outro tipo de coisa, estão dando sua atenção para outras coisas, menos para as coisas de Deus. Agora, o que seria se um homem... Vamos tomar a parte natural. O que seria se um homem que nasceu aqui para andar na luz daquele sol que Deus tem criado para ele, e a primeira coisa que se sabe é que ele fecha os olhos, corre para o porão, fecha a porta, puxa a cortina, é muita coisa, e simplesmente se recusa a reconhecer que o sol está brilhando. Você tem que ver isto no lado natural, porém ele está falando do espiritual. São pessoas que se fecham em si mesmas e têm a desculpa de sua igreja, de sua religião, do ensinamento que teve desde pequeno. Nasci em tal igreja, nasci assim, vou morrer assim. Significa que essa pessoa está correndo para o porão, né, colocando uma pedra no início, tapando todas as brechas para poder não ver o sol brilhar, para não saber o que Deus está fazendo. O profeta continua. Ele renuncia a seus privilégios. Ele nega o calor dos raios, a fonte de vida que é dada. Ele nega a luz que o sol espalha para que ele possa ver onde está indo. De onde veio, ele nega aquilo. O que você diria de um homem que puxa as cortinas? Ou corre ao porão e fecha tudo por onde possa entrar a luz em todo lugar e simplesmente se recusa a reconhecer que o sol está brilhando? Há alguma coisa mentalmente errada com aquela pessoa. Qualquer um saberá disso. Uma mente natural lhe dirá que há alguma coisa errada com aquela pessoa. Alguma coisa aconteceu com ele. Ele perdeu o juízo. Bem, é desta maneira, nesta hora em que estamos vivendo. Veja, a pessoa diz, eu não acredito no sol. Não acredito que tenha essa luz. E se recusa. Ele disse, é porque essa pessoa perdeu o juízo. Então, quem ouviu, quem leu sobre, quem acompanhou a série sobre neurose, sabe o que é perder o juízo nesse tempo do fim. Sabe o que é ter uma mente atrofiada nesse tempo do fim. Pois, o que acontece? Ao invés de reconhecer a luz, quando um homem se esconde atrás de alguma desculpa, ao invés de reconhecer a luz do Evangelho, na medida em que ela brilha, como está brilhando hoje, quando o homem deliberadamente dá as costas para a luz do Evangelho, entra em algo, puxa a cortina e diz, eu não creio nisso. Um irmão lá em Minas Gerais disse assim, quando ele leu sobre a deidade, ele disse, mesmo que isto seja verdade, eu não creio. E ele estava no hospital, camarada no hospital. Disse, mesmo porque não batia como eu poderia dizer, com a teologia dele, com a mentalidade que ele tinha sobre estes fatos. Então ele disse, mesmo que isto for a verdade, eu não creio nisso, eu não quero crer nisso. Porque isto contraria tudo que já aprendeu, quebra o Deus que foi formado na mente das pessoas, é desmontado peça por peça. Com o aprendizado que você teve, você foi montando uma aparência sobre Deus, uma aparência mental, uma imagem mental sobre Deus, e você tinha tudo aquilo certinho, como se o quebra-cabeça estivesse montado. Daí a pouco vem algo e bum, chuta tudo, e diz, isso é interpretação humana, isso é teologia, isso é estudo mental, isso não é revelação, e você mostra pelas escrituras que esta pessoa estava com um conceito errado. Bem, alguém diz, glória a Deus, porque eu agora estou vendo, meus olhos foram abertos. Mas outros dão as costas e dizem, eu me recuso a entender isto. É complicado demais para mim entender. E outros dizem, eu vou seguindo a si mesmo. Eu vou seguir a si mesmo, é somente crer. Eu não tenho que estudar isso, não tenho que pensar sobre isso. Então vai, recusa ver a luz do sol, né? Daqui a pouco está enxombrado, como dizia minha mãe, amarelo enxombrado, de tanto andar descalço e comer terra. Né? Pois bem, deixe-me só terminar aqui esta parte do irmão Branham. Bem, eu pensei que ia fazer calor e coloquei o blazer, mas o negócio aqui está esquentando. Quando o homem deliberadamente dá as costas para a luz do Evangelho, entra em algo, puxa a cortina e diz, eu não creio nisto. Há alguma coisa errada com esta pessoa. Não há maneira de se aproximar disto. Há alguma coisa errada. Alguma coisa aconteceu com ele e nós vemos que há tanto disto hoje. Quer dizer, há muito
disto acontecendo. Pessoas com a mente perdida, sem saber o que aconteceu. Agora, claro, nós falamos no culto passado que as pessoas, elas não amadurecerão jamais se não se colocarem na presença deste sol. Eu quero que vocês prestem toda a sua atenção, a mais atenção possível, porque nós vamos ler escrituras conhecidas, porém você nunca mais terá a mesma ideia que tinha sobre elas, porque será acrescentado mais um pouquinho daquilo que você já sabe. Viu? As pessoas jamais amadurecerão se não se colocarem na presença deste sol ou diante da presença do próprio Deus. Pelas Escrituras, sabemos que a luz tudo manifesta. Não é assim que está nas cartas de Paulo? A luz tudo manifesta. E, não sei, creio que é também no livro de João, nas cartas de Paulo ele fala muito sobre isso também. Tem aqueles que não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam vistas, ou para que a luz não brilhe sobre aquilo, para provar se aquilo é verdade ou não, se é correto ou não. Veja. Agora, Deus tem se manifestado nesse tempo final na forma de uma luz. Na forma de uma luz. Ou como uma coluna de fogo, chamamos pilar de fogo. Outra vez, como aconteceu no Alfa. E agora para trazer seus filhos em manifestação. Deus é luz e traz seus filhos também para a luz, diante da luz, para que cada um se torne um reflexo desta luz. Assim, eu gostaria de, ainda nos minutos que me restam aqui, examinar este processo de amadurecimento pelo qual nós temos que passar. E não quero entrar precisamente no processo em si, porque nós já tratamos disso em outras palestras. Mas eu gostaria de centrar a nossa atenção agora, não no processo, mas neste filho, que é a mesma pronúncia, sol. O irmão Brando se referiu a isto, quando ele falava sobre o sol, ele também dizia a mesma pronúncia para filho. Vê? Então vamos focar nossa atenção neste filho, na presença do qual nós temos de descansar, com o objetivo de trazer a nós este processo de amadurecimento. E quando eu disse trazer diante deste filho para descansar, é aquilo que você faz. Depois de tanto tempo, a semente para lá e para cá, desde pequeno que você semeou na terra e cuidou, e passa a enxada, e arranca o matinho daqui e cuida, e diz, oh meu Deus, que venha chuva, daqui a pouco, meu Deus, chuva demais, que venha o sol, porque água e luz, né? Água e luz para fazer um ambiente propício para a vida. Luz e água é necessário. Ok, depois que a semente está lá no momento de amadurecimento, então você vai lá, colhe a semente e bate aquilo para lá e para cá, peneira para tirar a casca e tal, e depois coloca no local próprio, limpinho, e deixa a semente lá, apenas com o intuito que ela pegue raio do sol. Ali a semente está descansando. Acabou a correria. Agora é descansar na presença do sol para o processo final. É quando ela realmente amadurece. Em alguns casos falamos que está seco. Secou. Mas significa que está maduro, quer dizer, pronto para o próximo plantio. Aí o que é que o agricultor faz? Ele pega aquela semente, deixa a parte que ele vai usar no próximo plantio reservado, coloca, meu pai colocava o que era Detefon, colocava um tipo de veneno ali, alguma coisa, para que os bichinhos e tal não comessem a semente, né? Não penetrassem naquela semente, não furassem a semente, então colocava um tipo de veneno ali. E isto conservava. Agora, claro, tem que ter um pouco do veneno de Deus em nós para nos conservar, ou o bicho vai comer a coisa, né? O bicho vai comer. Deve ter. Para nós, para a semente, aquilo não era veneno, era proteção. Para nós, não será veneno. Será uma conservação para a vida. Você encontra isso nas cartas de Pedro, se não me falhar a memória. Conservados. Falamos sobre o que é uma semente em conserva. Ela dura mais tempo. E são sementes que estarão conservadas para o milênio. Vê? Ok, não vamos entrar em cada um dos detalhes, como às vezes eu gosto de fazer. Eu tinha aqui na outra reunião 6 páginas de anotações, porque eu fiquei apenas em uma página.
não é? E agora eu pretendo, pelo menos, soltar uma página e meia do que eu tenho anotado aqui para vocês. Tá. Uma vez que esta semente é colocada na presença do sol, então ela seca, chega no seu estágio final, onde ela pode ser guardada e reservada para a próxima estação. E nós sabemos que a nossa próxima estação é o milênio. É o milênio. E esta luz tem vindo para isto. O irmão Branham disse: ei, este que vem na forma do pilar de fogo, na coluna de fogo, ele está aqui para nos dirigir ao milênio. Você pode ver isso em alguns dos seus sermões, principalmente no sermão Quem é este Melquisedeque? Ok. Afinal de contas, irmãos, a menos que nós fiquemos na presença deste filho, nós não receberemos em nós este processo de amadurecimento. Pode acontecer que amanhã você esteja maduro, ou que eu esteja maduro. Eu não sei, pelo tempo da colheita, qual de nós amadureceremos primeiro. Eu só peço a Deus que, no momento que eu estiver maduro e pronto, que Ele me tire daqui para que eu não faça mais nada que não seja do seu agrado. Vê? Porque quando você estiver nesse estágio, então você será recolhido. Se você ainda não foi recolhido, se você ainda está aqui na presença do sol, é porque você está em processo de amadurecimento. Daqui a pouco, fulano morreu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, meu Deus, não é possível. Foi um acidente, foi uma bala perdida que o achou, foi uma faca afiada que o cortou, não é? Não vou entrar agora em poesia, nem em poema. Ok, não importa como você vai ter que morrer, uma dor de cabeça, o médico que errou na cirurgia, seja o que for, você vai ter que ir, não importa como você vai. Mas se você é um filho ou uma filha de Deus, você não sairá desta terra a menos que esteja pronto para estar na presença de Deus. Enquanto isso, estamos caindo e levantando, batendo a poeira para lá e para cá, né, se dando um passo de cada vez, avançando, mas você tem que se colocar na presença do sol para amadurecer. Pois bem, quando você chegar na maturidade, então você estará preparado. E você só chegará ao amadurecimento, quer dizer, estará pronto quando você terminar o seu processo de secadura, secamento, secagem, sei lá. Bem, não vamos crescer, nem vamos a ser dóceis no espírito, a menos que nos coloquemos na presença do sol. Então, é necessário que nos ponhamos na presença da fonte desta luz. E esta luz é dito que você fica diante dela na presença do Filho. E eu, você, qualquer um de nós, poderemos ficar confusos. O que é esta presença desta luz? Porque estamos tratando da presença de Deus mesmo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, estar na presença da luz ou do sol é estar na presença do Filho. Veja que coisa. Porque você não pode ficar na presença de Deus a menos que esteja sobre você a cobertura de Jesus Cristo como mediador entre Deus e o homem. Não adianta você chegar até Deus, você tem que primeiro ir até Jesus. Ele é teu advogado, é a Ele a quem você deve contar seus problemas, é a Ele a quem você deve contar as suas faltas. Ou, bem, mas como eu faço isso se eu tenho que orar ao Papai do céu? Do jeito que Jesus orava a seu Pai. Ok, você vai ter que encontrar a forma correta deste processo. Você não pode pedir nada a Deus que não seja em nome de Jesus. E pedir no nome de Jesus não é simplesmente ficar, eu peço em nome de Jesus, eu peço em nome de Jesus. Não é assim. Já aprendemos que pedir em nome de Jesus é pedir aquilo que Jesus pediria. Nada mais, nada menos. Agora, Jesus não pediria nada ao Pai que não fosse da vontade do Pai. E mesmo quando ele estava com sua própria vontade, no sentido de entrega total e rendição completa, e ele disse, não faça a minha vontade, ele disse, mas a tua vontade. Bem, foi prometido que Deus enviaria seu Filho na forma do sol da justiça. E este sol da justiça, ou esse ministério de sol da justiça, ele teria um ministério duplo. Então, você que já leu tanto essas escrituras, vamos ler de novo, em seguida a estas palavras que eu acabei de dizer. Malaquias capítulo 4 e o versículo 1. Enquanto você procura, veja. Este sol da justiça, ele teria um ministério duplo. E o que significa isto? Este mesmo sol se põe duro um pouco enquanto esquenta, é dureza.
este calor do sol? Quem suporta? E, no entanto, ele se põe brando e dá vida aos demais. O sol esquenta tanto que chega a matar algum tipo de coisa. Tem planta que diz, não põe no sol não, pelo amor de Deus, não deixa isso no sol. Mas outra, no calor do sol é que gosta. Vê? Pois bem, é assim o ministério duplo do sol da justiça. Ele é quente, duro demais, enquanto de outra forma, dependendo do horário, ele se torna brando. Deus nos disse aqui no livro de Malaquias que esta luz dará uma luz que trará cura, mas também queimará aos demais. Veja aqui. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo, tudo será queimado. Este é um ministério, uma parte do ministério do sol da justiça. Viu? Agora veja outra parte. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros no cervadouro. Aqui você lê na estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que eu estou preparando. Não queira pisar ninguém agora não, tá? Não queira ser melhor do que ninguém, não queira ser mais santo do que ninguém. Porque pelas escrituras todos pecaram, não há justo nenhum sequer. Não há ninguém mais santo do que quem quer que seja. Quem é santo é Deus. Todos estamos buscando viver uma vida a ponto que Deus possa nos usar. Todos nós, homens, mulheres e crianças, viu? Não queira, porque você faz alguma coisa, porque você tem tantos anos de crente, porque isso, por aquilo, não queira ser melhor do que quem quer que seja, não. Porque você, hoje que está de pé, cuidado para não cair. Porque às vezes achamos que estamos numa altura tão alta, no entanto, estamos na mesma altura dos outros. O irmão Brando disse, eu não sou melhor do que um bêbado que se converteu há 2 horas. Veja, você não é melhor do que ninguém, mas as pessoas querem pisar nas outras hoje. Ih, não é crente, isso é um maligno. Ih, esses incrédulos, e isto e aquilo, são condenados, são isto e aquilo. Pare com isso, né? Pare com isso. O que você tem que não te foi dado, disse Paulo. Paulo disse, se eu tiver de me gloriar, que me eu glorie na cruz de Cristo. Agora, se eu for me gloriar de mim mesmo, do quê? A não ser de minhas fraquezas. Me gloriar de minhas fraquezas? Então nada há em mim do qual tenho que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Poder de Deus e salvação de Deus para todos aqueles que creem. Vê? Mas ninguém nessa terra, nenhuma criatura, você pode olhar com maus olhos. Foi dito nas Escrituras, não tenhais acepções de pessoas. Foi dito, não julgueis para que não sejais julgados. Veja, agora, aqui nós temos uma promessa, que os ímpios, ou aqueles que se levantam contra Deus e sua palavra, estes serão queimados e serão cinzas sobre os nossos pés, ou sobre os pés dos justos. Mas está bem escrito aqui, mas isto é naquele dia, não é agora. Como agora eu não sei quem é justo, quem é injusto, de acordo com o conceito de Deus, porque se for pelo meu conceito ou pelo teu conceito, meu Deus do céu, você olha para o irmão, ou sabe da fraqueza dele, diz, isso aí merece o inferno. Essa é a nossa justiça. O William Brando olhou para aquela mulher que estava no bar, né, parecendo uma prostituta, e disse, meu Deus, por que esta criatura está aqui? Por que não varre ela da face da terra? Deus chamou ele à parte e disse, vem cá, rapaz. Puxou as orelhas dele e disse, veja aquilo ali, está vendo aquilo? E ele olhou, teve aquela visão naquela hora, e viu o globo terrestre coberto com uma cobertura de sangue. Disse, está vendo aquilo? Aquilo foi por ela também. Ao invés de você estar julgando, porque não pregou a palavra para ela. Irmão Branham voltou lá, chamou ela de madame, né? Senhora, madame. Antes o pensamento era de uma prostituta. Chamou ela de madame, pediu perdão para ela, desculpa para ela, pregou a mensagem para ela, ela se converteu, ajoelhou ali mesmo dentro do bar, fizeram uma reunião de oração. Vê? Era uma salva, era uma eleita. Você nunca sabe, é assim que as coisas acontecem. Mas vamos voltar aqui para as Escrituras. Versículo 3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que eu estou preparando.
Diz o Senhor dos Exércitos: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, que é o Monte Sinai, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja que lá em cima ele falou naquele dia que eu estou preparando, vem dia ardente como fornalha, e aqui no final está as últimas palavras do Antigo Testamento, com a promessa do envio de um profeta. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E você sabe, aqui está a promessa de Elias. Isso já fazia quantos anos? 500 anos? 600 anos que Elias tinha morrido? Eu não sei, não vou fazer a conta agora. Não é? Quem tem Bíblia aí com introduções de livros, essas coisas, vai ver pela genealogia. Não é genealogia, é outro nome que se dão para a parte histórica, né? E sabe muito bem o tempo para o final das profecias de Malaquias, para o tempo que Elias viveu. Ele já tinha morrido há muito tempo e aqui está sendo prometido de novo. Sabemos que não era Elias que viria, mas um homem com o ministério de Elias, com a mesma unção de Elias. Aí quando nasceu João Batista, ou o anjo falou para Zacarias, a respeito, que era o sacerdote na época, e falando a respeito do seu filho que ia nascer, Isabel estéril, e o anjo chegou para ele dentro do santuário e disse que a sua esposa teria um filho, e disse: irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Então estava ali a parte do cumprimento desta profecia. Veio João Batista e ele era Elias. No entanto, quando foi perguntado para ele se ele era, ele disse não era. No entanto, Jesus disse: e se querem saber, este é o Elias que haveria de vir. Vocês lembram desta parte? Porque aqui é uma profecia dupla. Este ministério de Elias ia fazer duas coisas: converter o coração dos pais aos filhos e converter o coração dos filhos aos pais. Então João Batista cumpriu a primeira parte no ministério dele. Ele converteu o coração dos pais aos filhos, que era o coração dos patriarcas, dos estudiosos da lei de Moisés, para o ensinamento que trouxe o Filho de Deus. Mas a última parte, que era converter o coração dos filhos aos pais, João Batista não cumpriu. Isto só iria se cumprir nos últimos tempos, quando Deus enviasse um outro profeta com a mesma unção de Elias. Aí este, no tempo da restauração, que Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará tudo, este sim levaria os filhos, hoje, os filhos da fé, a terem a mesma revelação dos pais apostólicos. Esta é a conversão dos filhos aos pais. Mas você entenda que tudo isso está dentro deste contexto, desta vinda deste sol, desta iluminação. Por isso, naquele período de João, Jesus e Paulo, você vê o ministério do pilar de fogo em atuação. Deus como uma luz ali na terra, trazendo o seu esclarecimento. Teria que ter um profeta para apontar isto, teria que ter um profeta neste tempo para nos apontar estas coisas. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É assim que termina o Antigo Testamento, certo? A promessa deste sol da justiça, desta luz. Agora, esta mesma profecia está no livro anterior que você está lendo, o livro de Malaquias, aliás, de Zacarias, capítulo 14. Eu já estou concluindo, viu? Zacarias, capítulo 14. Versículo 6, está escrito assim, Zacarias 14, 6. E acontecerá naquele dia, porque isto é profecia, que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Seria um tempo nublado. Seria um tempo nublado. Não haverá completa luz, nem completa escuridão. Era um tempo de nem frio, nem quente. Era um tempo bem misturado, vamos dizer assim, um tempo cinza. Porque as pessoas não estavam totalmente sem conhecer a Deus, mas o conhecimento que tinha não era o correto, não era 100% a verdade. Então, neste tempo, a luz viria para expulsar a escuridão, estava querendo tomar conta de tudo, como na verdade no quadro das eras, praticamente tomou conta de tudo, não é? Pois bem, mas será um dia conhecido do Senhor, versículo 7 de Zacarias 14, nem dia
nem noite será. Eu só posso pensar num tempo de perdidos. Perdidos assim, onde estou? Para onde vou? Creio em quê? Que caminho eu sigo? Quem está com a verdade? Qual a igreja que eu vou? Nem dia nem noite. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Justamente no cair da tarde. Estava assim, um dia complicado, esquisito. Você não sabe, isso é dia ou noite? O que é que está acontecendo? Parece o eclipse que teve lá há muito tempos atrás, minha mãe contava, que às 9 horas do dia a galinha subiu para o puleiro, os galos começaram a cantar, quem estava no trabalho jogou a enxada nas costas e correu procurando o caminho de casa, tudo escureceu, e naquele tempo não se tinha a tecnologia que tem hoje para dizer o povo que era, e o povo da roça, meu Deus do céu, acostumado só com a luz do sol e de noite tocando dinheiro, sem saber de nada. E rádio, quem tinha era rico. E quando podia comprar a pilha para colocar no rádio. Que tormento, que sufoco. Foi a gritaria. E eu já contei isso aqui na igreja uma vez. E mãe disse que o pai velho, né, meus avós, a gente chamava pai velho e mãe velha, correram para a sala para rezar. A parede cheia de santo, cada um amarrado com fita. Tadinho dos santos. Além de ser só um quadro da parede, enrolado com tanto quanto é de fita, né? Um santo amarrado, que coisa. E começaram a rezar o rosário e Ave Maria para lá e Pai Nosso para cá. E os meninos correram para debaixo da cama, com medo, nunca tinham visto aquilo. E alguns foram mais espertos, comeu a panela de inhame que estava no fogão. De vez em quando corria lá, pegava uma, como é que a gente chamava? Uma talhada. Olha o jeito, uma talhada de inhame. Você rola o inhame assim, né? A gente chamava talhada de inhame. Tinha um camarada esperto que ia lá, pegava a talhada de inhame e corria para debaixo da cama comigo. Quando o sol voltou, não tinha mais nada na panela. Pois bem, eu penso que essa profecia, né? É bom a gente rir um pouco também. Eu penso que essa profecia está falando de um tempo desse jeito, quando as pessoas ficam tontas sem saber o que está acontecendo. Cada igreja ensina uma coisa. O católico diz: somos a primeira. Os batistas dizem: não, os anabatistas foram os primeiros. Os testemunhos de Jeová dizem: não, nós que somos as testemunhas. Até a nossa Bíblia é diferente. E cada um diz uma coisa. Os outros dizem: aqui só tem cura, só tem bênção, o fogo cai. E assim vai. Outro diz: não, somos mais alegres, somos mais avivados. Olha o barulho que fazemos. É assim que estava. É assim. Agora, nesse tempo que nem é nem dia, nem noite, não é completa a escuridão, também não é dia, claro. Então as pessoas estão perdidas. Aí vem este cumprimento. Vê? Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Quer dizer, antes que as trevas tomassem conta. Quando antes o Senhor orientou o profeta sobre aquele quadro, Mombrana disse para a igreja que a última bola correspondente à Laodiceia, ela é totalmente escura. A nesguinha de luz que tem a respeito, fala sobre a palavra de Deus, o Espírito Santo que está aqui ensinando seus filhos. O mundo está em trevas. Ao cair da tarde, então Deus veio e trouxe iluminação apenas para seus filhos, para que eles não tropecem com seus pés em pedra. O restante do mundo está em escuridão, quer dizer, sem conhecimento de Deus. Deus virou uma moda hoje. Deus virou um símbolo qualquer, como qualquer outra marca. Marketing, jogo de marketing, apenas isso. Mas não vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Versículo 8. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Então aguarde o restante do cumprimento disto para o futuro, né? Para o futuro. Agora, vamos, antes de concluir, ler o Salmo 27. Eu acredito que será muito bom ficarmos apenas com essas leituras nesta palestra, sem muito comentário hoje. Salmo 27, versículo 1. E foi este salmo que o servo de Deus, William Branham, utilizou para pregar o sermão O Rapto. E foi neste sermão que ele profetizou, dizendo: esta doutrina seria escarnecida. E ele baseou isto no que está escrito no livro de Pedro.
Virão escarnecedores, dizendo: onde está a promessa de sua presença? E você tem na sua Bíblia vinda, e ali está a parúzia, que é presença, onde você tem que ficar para amadurecer. Os escarnecedores dizem assim: não existe esse negócio de sol, eu não estou vendo isso, eles não sabem o que é. Ok, neste sermão rápido ele utilizou o Salmo 27, e está falando de quê? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Agora veja, se é um sol que queima, que destrói, você tem que saber que é também um sol que dá vida. Na escritura que nós lemos em Malaquias, diz que alguns morrerão, mas para outros esta luz será cura, não foi assim? Então, a quem temerei? Vê? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, olha, malvados, declaradamente são adversários teus e são teus inimigos. E como você deve tratá-los? Como você deve tratar eles? Como é o tratamento que você tem para essas pessoas? Aquele que manifesta a luz de Deus disse: orai pelos vossos inimigos. Não foi assim? Orai pelos vossos inimigos. Veja. Quando eles se achegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Mas por que será que eles tropeçam e caem? Será que você dá rasteira neles? Ou você agirá como Jesus? Como foi que Judas se acabou, vamos dizer assim? Se acabou em remorso. Jesus o tratou como amigo. Amigo? Com um beijo tu traz o Filho do Homem. Isso acabou com Judas. Vê? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Você sabe que vai vir perseguição, certo? E você hoje diz: eu sou crente, eu procuro ver a palavra, e eu temo a Deus, e aquela coisa toda. E quando vem a enfermidade, você ainda continua temendo? Porque são exércitos que se levantam contra você. E quando vier tudo quanto é de perseguição, crítica, ou seja o que for, você vai continuar confiando? E quando o médico disser assim: olha, não tem jeito mais, leve para morrer em casa, você ainda vai continuar confiando? Porque pode chegar esse momento para qualquer um de nós. Vê? As mesmas dificuldades que os justos enfrentam, os injustos também enfrentam. Vê? Neste tempo. Porém, virá um tempo onde esses dois grupos serão separados. E haverá então tratamentos distintos para esses dois grupos. Os ímpios serão tratados como ímpios, e os filhos de Deus serão tratados como filhos de Deus. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Vê? Porém, não é ainda o momento de batermos no peito e dizer: sou diferente de vocês, não vou ser atingido, porque o mesmo raio que cai na cabeça de um pode cair na cabeça do outro. Estamos tão entrelaçados nesta terra que Jesus disse assim: você não pode arrancar, você não pode separar ainda, você pode matar a semente tentando separar ela um do outro. Mas tem pessoas que acham que pode separar problemas familiares, aquela coisa toda e tal, porque querem tudo certinho, tudo santinho. Vê? Sem conhecer o processo da semente, sem conhecer o processo de como a vida se manifesta, de como ela vem à tona. Não é desta forma. Mas vai chegar um momento, sim, onde os ímpios serão destruídos. Tudo que eles, vamos dizer assim, entraram naquele espírito de destruição, e toda a destruição virá para eles. Mas os outros que constantemente foram entrando no espírito da bênção, vamos dizer assim, eles receberão a bênção total e completa, viverão para sempre na presença de Deus. Vê? Agora, você continuará confiando? Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Versículo 4. Veja agora. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Porque as pessoas pedem e acham que Deus é obrigado a simplesmente: ele pediu, vou dar. Você tem que buscar, tem a forma de buscar, não é? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque agora eu posso andar com os meus pés, eu posso comer com minhas próprias mãos, eu posso tomar meu próprio banho, trocar minha própria roupa, viu? Eu posso. Mas vai chegar um momento que eu não vou poder mais. Então eu estou pedindo a Deus todos os dias da minha vida, enquanto eu puder fazer isto, eu vou acumular alimento, eu vou acumular gordura, eu vou acumular nutrientes,
porque vai chegar um momento que eu não vou poder mais ler esta Bíblia. Meus olhos já não me ajudarão a ler mais esta mensagem, a ler mais estes estudos. E aí o que eu vou fazer? Oh, meu Deus, como eu queria poder ler isto. Então, enquanto você pode, acumule gordura, nutrientes, alimento. Fique com a despensa espiritual cheia, porque vai chegar um momento que você vai precisar disso. Quando estiver lá no leito do hospital, quando estiver, vamos dizer assim, com o corpo paralisado, somente a mente funcionando, o que você acumulou durante este tempo é o que vai te valer ali. Viu? Por isso pode vir o que for, guerra, destruição, seja o que for, eu não temeria, continuaria confiando. Mas por quê? Por quê? Porque houve este pedido e esta busca, aprender do Senhor. Aprender dele. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura, é estar realmente diante do sol, contemplando esta luz, a formosura do Senhor, e inquirir no seu tempo, porque no dia da adversidade, veja se não estou corretíssimo no meu pensamento, veja, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Eu não penso que Deus vai te pegar assim, te colocar no colo, ô bebezinho, você foi tão bonzinho para mim, você foi tão obediente, você foi tão cuidadosa, tão cuidadoso, deixa eu te guardar aqui, te embalar, enquanto você estiver nesse mundo. Não, senhores, não haverá isso, nem sonhe com isso, nem sonhe com isso. Agora, o tanto quanto você estiver na palavra, na cobertura da palavra, você então estará protegido. E estar protegido não quer dizer que você não vai cair ali na esquina e quebrar uma perna, não quer dizer que alguém não vai jogar uma pedra na tua vidraça. Você terá tudo isto. Eu quero saber qual é a tua atitude diante destas coisas, porque se você não estiver guardado pela palavra de Deus, você agirá como qualquer um outro, e daí a pouco estará o diabo rindo na tua cara, dizendo: eu pensei que você era. Vê? Dá para você ampliar isso na mente? Não é? Pois. Aí, resultado. Mas, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, sobre a revelação. A revelação que você tem sobre a palavra de Deus é que não deixará você titubear, ou voltar atrás, ou desistir, ou começar a dizer: Deus não existe, que eu não posso vê-lo, e assim sucessivamente. Para começar, nós começamos lendo dizendo o quê? Deus nunca foi visto, não é? Mas como eu posso ficar na presença desse sol? O Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Veja, também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Você sabe desde já que os inimigos dos filhos de Deus serão destruídos. E tudo que você pode fazer agora é oferecer a Deus sacrifício vivo, que é a tua própria vida. Você não vai sair catando quem é os inimigos de Deus para matá-los. Não. Quanto mais você sabe que eles serão destruídos, você procurará matar a si mesmo para poder viver para a eternidade. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responda-me. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti: o teu rosto, que é face do sol. Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites a teu servo com ira. Que significa o quê? Tenha misericórdia de mim. Davi disse: a misericórdia de Deus, ou as misericórdias, é a causa de não sermos consumidos. Porque se você for pegar um dia de sua vida e colocar a limpo, você dizer: misericórdia, fui eu, pecamos todos os dias contra Deus, por atos, o que mais? E o que mais? E pensamentos. Alguém diz: eu não fiz, mas pensou. Agora, quem está mais certo do que outro? Você fez uma coisa errada, o outro não fez, mas pensou: se eu pudesse eu faria aquilo, não é? Está no mesmo patamar. O que te faz seguir adiante? A misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, o diabo já teria dito assim: é melhor você desistir, porque você não é filho de Deus, ou filho de Deus coisa nenhuma. No entanto, tem que ter alguma coisa lá dentro de você para dizer assim: eu vou dar um passo adiante, eu vou seguir mais um pouco. Eu encontrarei misericórdia diante de Deus, diante da presença de Deus. É o que te faz prosseguir. Se não, me diga quantas vezes você não já pensou em desistir.
Quantas vezes você não já disse: o que é que estou fazendo aqui? Porque eu não desisto, logo vou cuidar da minha vida. Muitos já fizeram isto, muitos, você sabe muito bem. Mas algum barco tem que chegar do outro lado, não tem? Não é possível que todos vão afundar. Cambaleando, aquela coisa toda, puxando água com a mão. Mas algum desses barcos vai ter que chegar do outro lado, porque Deus não vai perder nessa batalha de maneira nenhuma. Nenhum filho de Deus vai se perder. Veja, continuando, eu li aonde? Versículo 8, foi? 9. Não escondas de mim a tua face, não rejeites a teu servo com tua ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita. Por causa dos meus inimigos, não me entregues à vontade dos meus adversários. Pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Irmão Nilton, você pode vir fazer esta oração final? E assim estaremos concluindo esta reunião. E no próximo culto, se tivermos vivos, né, se Deus nos sustentar até lá, nós daremos continuidade a esta parte. E que todos tenham uma boa semana. Pode vir aqui, homem, pode vir aqui. Vamos então nos colocar de pé. No culto de quarta-feira, se não mudar alguma coisa na nossa programação, nós continuaremos o nosso culto. Deus abençoe. Boa noite, saúde a todos. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, aprendendo da Tua palavra. Sabemos que somos necessitados, meu Pai, e cada dia, Senhor, meu Pai, somos assolados em situações que muitas das vezes, Pai, se não estivermos firmados na Tua palavra, nós perecemos. Pai, quero te agradecer por cada um que nesta noite, meu Pai, veio aqui para te adorar, para ouvir, Senhor, meu Pai, a mensagem, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, meu Pai, nos dando entendimento, Pai. Abre a nossa mente, meu Pai, para que nós venhamos, meu Pai, compreender aquilo que o Senhor tem para aqueles que são escolhidos, Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa nos dar uma semana de vitória, meu Pai, de bênção, Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha guardar cada um de nós. Quero agradecer por aqueles que estão aqui também, meu Pai, e por aqueles que, Senhor, meu Pai, por algum motivo não puderam estar aqui, ou aqueles, Senhor, meu Pai, que estão também lá do outro lado, ouvindo, Senhor, meu Pai, através aí da internet. Que o Senhor venha abençoá-los, meu Pai, e que o Senhor possa sempre estar nos guiando, meu Pai, nesta palavra, que é o que sustenta as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Chegamos ao aposento alto, ao topo da escada de Jacó. O que antes era luz, Ele chamou de Betel. Hoje é o nosso Senhor Jesus, a única porta do céu. Sua palavra é vida eterna, é luz divina, iluminando o coração de todo crente, resplandecendo como o sol do meio-dia, na boa terra dando fruto essa semente, tá recorrendo ao ocidente essa luz, trazendo a palavra, a revelação, está no anjo mensageiro de Jesus, nosso conservo, um profeta, nosso irmão. Misericórdia, Senhor, seu povo clama e diz: perdoe o vil pecador, do mal arranque a raiz, de sorte que não deixará
mantendo acesa a luz. Há uma voz a chamar, e é a voz de Jesus, luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo e está no mundo, no nome eterno do Senhor. Sua palavra é vida eterna, é luz divina, iluminando o coração de todo crente, resplandecendo como o sol do meio-dia, na boa terra dando fruto essa semente, tá recorrendo ao ocidente essa luz, trazendo a palavra, a revelação, está no anjo mensageiro de Jesus, nosso conservo, um profeta, nosso irmão. Misericórdia, Senhor, seu povo clama e diz: perdoe o vil pecador, do mal arranque a raiz, de sorte que não deixará nem mesmo um ramo tão profundo, o fogo consumirá tudo que o inimigo plantou. A porta aberta está, mantendo acesa a luz. Há uma voz a chamar, e é a voz de Jesus, luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo e está no mundo, no nome eterno do Senhor. Luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo e está no mundo, no nome eterno